Não, sem problema. A ideia, na verdade, desse webinar é trazer os professores, né, que estão em sala de aula, e eles falarem um pouco da importância do incentivo na participação né? E aí, de forma rápida, essa competição, ela tem dois principais diferentes. Uma por a premiação em dinheiro, segunda porque a mídia, ela é uma competição, ela, Ela continua e muito ruim. só a parte Isa, escrita. Então, Isabela, diferenças em como uma internet tá boa, fazia deixa que eu falo. Eu posso ir começando, aí você vê se melhora e talvez fechando a sua câmera, talvez melhore um pouco. Bom, então o que a Isa está falando o que a Isabela está falando é exatamente que a diferença da Writing Competition é que algumas diferenças que ela tem, claro, acho que chama talvez mais a atenção é a premiação em dinheiro, mas além da premiação em dinheiro, né, ela é uma competição só da fase escrita, ela não tem aquela fase normal em competições das simulações presenciais ou online, né, mas ao vivo. Então, não existe a simulação em si, só a redação do plano de mediação, em que os alunos não vão atuar como mediadores, na verdade, vão atuar como negociadores em mediação. E, além de ser só essa fase escrita, ser individual, né? Então, cada aluno se inscreve individualmente, ele não se inscreve em grupo. Tem essa premiação, não só a premiação em dinheiro, mas a publicação do plano de mediação vencedor na revista do ICFML, participação em eventos do ICFML que o vencedor ganha como bolsa, a participação na rede da Weinstein International Foundation, que faz os eventos online para todos os alunos participantes da competição no mundo. Essa talvez seja uma grande diferença, é uma competição que acontece simultaneamente em 10 países, mais ou menos, acho que é mais ou menos essa quantidade, não sei exatamente quantos tem esse ano, mas são mais ou menos 10 países. Então, os eventos depois online reúnem alunos de vários locais, e isso é muito bacana, né? E, e acho que uma Isabela tratando o que é interessante para nós, professores, e por isso que hoje a gente trouxe aí duas grandes colegas de sala de aula, né? Constância e Cristiane, colegas em outro estado, porque eu estou em São Paulo, elas no Rio, mas o fato é que, como a gente, né, lecionando essa disciplina que hoje é uma disciplina obrigatória na grade do curso de Direito, né, de MASCs, ter um fomento ao estudo e à participação, né, nas competições em geral é algo que incrementa muito o ensino, né, do aluno de direito e o aprendizado, né, dele nessa área não só de mediação e negociação, mas também na área de introduzir o aluno nessa área de advocacia estratégica e consensual, né? Então, eu queria escutar um pouco as colegas que já tiveram alunos participantes, né? A gente percebe que muitos participantes das competições nos anos anteriores, né? Eu e Isabela, a gente percebe isso, muitos participantes vêm
através do incentivo de professores. Então, enquanto eu estou entrando na garagem, pode ser que eu caia, queria escutar a Cris e a Constança, que são queridas colegas, tanto de CFML quanto de docência, sobre o incentivo e o papel do professor na participação dos alunos. Quer iniciar, Constança? Eu? Tá, então vamos lá. Boa noite, gente. É um prazer, né, estar aqui participar mais uma vez dessa edição. Obrigada pelo convite. A Isabela e a Sandra já comentaram um pouquinho, né? Eu tenho a oportunidade de estar em sala de aula, né, tanto da graduação como da pós-graduação, e a gente vê como faz diferença aquele profissional que já passou, né, por algumas competições, o profissional que conhece métodos de resolução de conflitos e o profissional que sabe, né, não só utilizar, mas, digamos, se comportar, trocar o chapéu, né, de acordo com o método que está sendo desenvolvido. Né? Isso é essencial para a vida profissional, né? Na graduação, eu costumo participar mais para os anos finais, né? Então, a minha atuação, a parte que eu participo na graduação, hoje é o chamado núcleo de prática jurídica, né? Antigamente se chamava escritório modelo, que é essa ideia de dar, né, a parte prática para os alunos. Então, quando eu encontro com eles, digamos assim, eles já tiveram a parte teórica de mediação, de negociação, de arbitragem, né? E a gente percebe como muitas vezes, claro que, né, a teoria ela é essencial, mas se você também não colocar em prática, fica um pouco ali, né? Como é que a gente sedimenta tudo isso, organiza isso tudo, né? E a competição eu acho que é uma excelente oportunidade para isso, né? Por quê? Porque a gente estuda muito sobre o que é um plano de mediação. Ah, tem esses requisitos, tem esse objetivo, tem essa finalidade, mas como é que eu escrevo? Como é que eu começo? Né? E aí, como é que eu efetivamente coloco essa mão na massa? Como é que eu pratico isso? Né? E a competição proporciona isso. Né? Não só um excelente incentivo, claro, é a questão da premiação, né? Ser a participação não só individual, mas a premiação ser individual e ser também em dinheiro, mas também poder colocar isso em prática, poder reunir tudo aquilo que foi estudado nas outras disciplinas e realmente é, identificar, né? O aluno da graduação tem a oportunidade de se preparar para quando ele realmente, né, for um profissional, tiver a carteira em mão, né, que a gente muda, né, a responsabilidade até enquanto a gente está na graduação, tem um advogado ali que ajuda a gente, acompanha a gente, e quando a gente passa na prova da OAB, tem a nossa carteirinha, é a gente, né, que passa não só a responder, mas a precisar identificar todos esses cenários, né? E ter passado pela competição do Einstein Foundation ajuda muito exatamente a identificar isso, né? Preparar o plano de mediação, identificar quais são as necessidades, perceber isso, colocar em prática ferramentas que são estudadas, ferramentas que são adquiridas ao longo, né, da trajetória acadêmica, no sentido de um pouco, né, da teoria, e realmente colocar isso em prática, né? Eu sempre incentivo, né, os alunos. Às vezes eles até falam assim: ah, mas o meu inglês não é muito bom. Eu falei: não, vamos lá, tenta, pede para alguém, né, ajudar, faz uma revisão e tudo mais. Não deixa de participar,
por conta disso, né? Ainda que não seja o vencedor, participar, praticar, ter a oportunidade de estar nesse ambiente e se desafiar é muito enriquecedor, né? Claro que todo mundo quer ganhar, né? Assim, mas o fato de já estar participando, a gente realmente aprende muito, né? E como o plano vencedor, ele tem a oportunidade de ser publicado, né? Isso é excelente para o vencedor, efetivamente, porque é uma publicação, né? Por mais que o aluno que está na graduação muitas vezes pensa, mas eu não quero seguir né, na academia, na docência, eu quero ser advogado, eu quero ser profissional mesmo, digamos assim, né? Que muita gente acha, entre aspas, que a gente só dá aula, né? Como se esse dar aula fosse um só, né? Mas se não quiser ficar, né, só na academia, isso é importante você botar no seu currículo, falar assim, olha, eu fui vencedor de uma competição, eu tive essa publicação, né? Tem um destaque, tem um diferencial, né? E não só porque essa participação ela independe da grade, né, da faculdade, comentar isso numa entrevista de estágio, depois numa entrevista, né, de emprego, dizer, olha, eu participei da competição, realmente não venci, mas eu participei, eu tive a oportunidade de aprender, eu identifiquei pontos realmente de melhorias, que realmente o plano vencedor estava diferente em relação ao meu nisso, e realmente aquele foi, né, teve isso. O meu, por outro lado, eu fiz dessa maneira, achei que foi muito bacana também, porque vocês recebem um feedback, né, o aluno recebe um feedback dos avaliadores, é um feedback detalhado, né, a gente, como avaliador, recebe essa orientação da equipe organizadora, deem feedback, onde pode ser aprimorado, o que ficou bacana, né? Para poder não só estimular, mas realmente a gente aprender, né? E isso eu acho que é muito bacana, né? E é um diferencial, né? E a gente vê essa diferença depois na vida profissional. Quem passa por essas competições, né, da faculdade como um todo, é um outro profissional, né? É um profissional que sabe se colocar profissionalmente, que sabe identificar quais são, né, os métodos como um todo, sabe qual é a diferença, sabe como se comportar, né? E isso traz vantagem profissional, né, também. Até a mudança instituída pelo MEC para tornar obrigatória o ensino dos meios de resolução de conflitos na faculdade, a gente percebia que o advogado ele tinha aquela ideia só realmente de litígio, de poder judiciário, né? E hoje, com esses novos profissionais chegando no mercado, a gente vê como estão bem preparados para realmente sentar à mesa e identificar os interesses e buscar ali soluções e ter uma outra postura, né? Ainda que a competição seja essa fase, né, entre aspas, aqui só escrita, isso ajuda, né, na preparação para um presencial, porque a gente não vai para um presencial sem ter passado por um escrito, né, para a gente se preparar. Então, elaborar um plano, conhecer o caso, identificar, né, essas possibilidades, identificar os interesses, identificar ferramentas que podem ser utilizadas, eventualmente fraquezas que podem ser complementadas. Então, assim, é essencial. Eu gosto muito dessas competições, eu adoro, né? Até quando a Sandra chega e faz o convite. Você avalia um plano? Eu falei, claro, se precisar, avalio mais de um, porque realmente é muito bacana, é muito enriquecedor. E como a gente vê que
os alunos eles conseguem, né? Se eles forem incentivados, eles compram livros, eles buscam informações também, né, na internet, que é uma grande aliada nesse sentido. Então, eles se desafiam, estudam final de semana, né? Assim, muitas vezes falam, porque a garotada não estudam final de semana, marcam treinos, né? Às vezes um ajuda o outro, uns se inscreve, mas teve ali um trabalho de debate com outros colegas, então, assim, é muito bacana, né? Eles ali naquela adrenalina, contando prazo, né? E aí a gente sempre lembra, olha, não deixa para o último segundo, porque vai que acaba a luz, vai que a internet trava, manda com antecedência, né? Então eles ficam ali super animados, empolgados, né? Então eu gosto muito, né, de incentivar e a gente vê que eles se empolgam também e também se desafiam nisso, né? Muitas vezes é a primeira competição que eles participam, né? Tem gente que é, gosta da parte das simulações, né? Outras pessoas já são um pouco mais tímidas e não gostam, né, de serem os oradores de outras competições, então essa é uma oportunidade também para quem se sente mais confortável participando, né, da forma escrita e não da forma oral de simulações, né? Então, assim, eu sou super fã, eu sempre incentivo, divulgo, né? Então, eu acho que vale a pena também para os professores conhecerem um pouquinho mais sobre, né, essa competição especificamente, né? O ICFML ele é um parceiro da Einstein Foundation para organizar e viabilizar a competição, né? A Isabela e a Sandra são as responsáveis, tenho certeza que qualquer dúvida, né? Elas são uns amores, podem esclarecer e ajudar, então vale a pena incentivá-los, né? Porque eles realmente correm atrás e se desafiam, né? E é muito importante isso para a formação também, é um complemento, né? Não são obrigados a fazer isso, então aqueles que se dispõem a fazer isso, eles realmente têm um diferencial, né? Acho que era um pouquinho isso que eu queria passar nesse início, né? E passo aqui, acho que para a Constância, para ela complementar, né? Eu devolvo para vocês. Não, pode a Constança, claro, vai trazer as suas. Bem, bom, bem-vinda à sua casa, Sandra. Nada. Entrei e sentei aqui. Professor, né? Professor é isso. É isso, acomodadas. Não, bem-vindos a todos que estão aqui, que vão nos ouvir. Eu sou Constança Madureira, minha base é o Rio, a cidade do Rio, e eu vou falar hoje com a grife da Universidade Cândido Mendes, porque é desse lugar físico e institucional é, que eu venho participando de eventos como esse projeto da competição, mas a Cris já foi bastante contundente em relação ao que a participação do ponto de vista do alunado representa, mas eu vou falar também como treinadora, como professora à frente dessas equipes. Para mim, desde 2017, antes de nós instituirmos o núcleo de resolução de conflitos da universidade, eu já vinha, por força da minha capacitação no ICFML, um ano antes, eu vivia muito carente de oportunidades eu mesma também, a partir da sala de aula, de aprender fazendo, mas aprender fazendo desse papel de facilitadora, orientadora de alunos num determinado projeto, como uma competição. Então, quando nós instituímos ao longo desses anos todos, e até a instituição do Núcleo de Resolução de Conflitos, né, um desdobramento da inserção da disciplina na grade obrigatória do direito, aí eu fui para o recreio, literalmente, porque aí eu passei
não só a farejar todos esses eventos, como levar as oportunidades para a sala de aula e também numa sinergia perfeita com a missão do núcleo. Porque, para nós, à frente dessa disciplina e nas universidades, o núcleo passa a ser hoje um farol de oportunidades para, além das competições também, de experimentação da consensualidade, pela via da mediação, da conciliação, as práticas restaurativas, etc. Então, o núcleo ele se justifica a partir desse tipo de experiência. Então, para mim, tem sido, como titular da disciplina e à frente das turmas, tem sido muito bacana. Eu fico assim, não só encorajando os alunos para irem comigo, porque, na verdade, dito de outra forma, Cris, é aprender fazendo e reciclando, porque para ir para esses eventos com eles, a gente tem que estudar. Isso, para mim, é ótimo. Né, o custo-benefício excede. E aí eu vejo essa oportunidade como a competição escrita também, embora escrita, mas para chegar nessa fase, ela é estratégica. A gente precisa estudar o procedimento típico da mediação, por exemplo, de uma negociação estratégica, né, que chame de mediação. Então, isso, a escrita é uma representação de uma viagem por esse ambiente todo, né, a partir de um caso, e são casos muito bem construídos, via de regra. Nunca me deparei diante de um caso, ao contrário, são casos adaptados, né, são baseados em fatos, né, devidamente regulados para esse nível de exigência, desse nível de competição, e a redação não é diferente, né? Então, para além de escrever o processo da escrita, mas para chegar nisso, é preciso uma análise estratégica, né, do conflito, que passa pelo risco financeiro, o risco do negócio. Então, oportunidades que os advogados, na nossa formação tradicional, e aí eu também volto para o Recreio, que na minha formação de direito, até bem pouco tempo atrás, nós não tínhamos essas oportunidades, né, de ir para uma competição de arbitragem, de uma competição de mediação empresarial, etc. Então, isso para nós também tem um sabor de novidade, em que pese, né, estar nesses ambientes e nos preparar e preparar as equipes, os participantes para a experiência. Então, é, eu me empolgo e não me canso de encorajar também os nossos colegas, né, para que fiquem ligados nesse tipo de experiência, até porque, e lá na Cândido, nós não temos o pré-requisito formal para que eles possam frequentar a disciplina, e menos ainda um requisito formal em relação ao curso de origem. Ou seja, nós já vimos estimulando alunos de outros cursos, já tive aluno de serviço social, psicologia, gestão, e aí nesses eventos eles vêm também. Eles têm interesse, no mínimo, em participar da preparação, né, como monitores, e aí é legal porque certamente você, Sandra, e a Cris, o bom da competição também é a preparação. Depois, Sim. né, até o dia em que, como disse o Milor Fernandes uma vez, aquele escritor, me deixou por escrito que o grande prazer de ser discreto é aquele momento em que a gente resolve contar tudo. Então, a competição, na verdade, é esse momento em que a gente se prepara, né, treina para desfilar e passa rápido, vira história, né? Ele, já tive alunos que conheceram as namoradas nas competições da Camargo e na GV. Eles começam, para além
da convivência acadêmica, social e principalmente também para fazer rede de relacionamento, né? Com os professores, com os avaliadores. Então, não é só fazer a redação, é participar desse projeto de A a Z. E esse papel que nos cabe, para mim, é o melhor de todos, porque, né, eu sou a primeira a encorajar e a procurar essas oportunidades para o núcleo e para o alunado, e não foi assim, não foi diferente quando eu comentei com as turmas, né, agora recentemente, sobre a competição, e houve uma adesão assim, imediata, eles querem saber, o nível de curiosidade é muito grande para lá do prêmio, né? E essas outras particularidades elas vão se somando, mas quando a curiosidade é despertada, a gente já avançou umas 10 casinhas no jogo. Quando eles param para ouvir, pedem para explicar como é que é, opa! Então, acho que isso também, essa bola está no nosso campo como professores, como orientadores, como preparadores desses alunos, de não só jogar a isca, mas também dar a cesta, né, para o peixe chegar. Então, estamos diante dessa oportunidade agora em novembro. Já a Cândido já teve alunos. E olha só, tem um outro dado, sem querer lhe contrariar, na nossa experiência, não só os calouros. Um dos nossos finalistas era um veterano, um homem maduro, que estava fazendo direito, já era uma segunda graduação, e isso para ele também era um revival, assim, revendo os conceitos, né? Porque isso é uma coisa que nós, como professores também, precisamos levar em consideração em uma oportunidade como essa, de uma competição como é a do ICFML, é, é, não é só para calouros, é para todo mundo que está cursando direito nesta fase da vida, porque a experiência desses veteranos é muito importante, né? Então, eu costumo também fazer um trabalho de base com essa galera, porque eles são para nós também. Muitos, até nas atividades originais, têm muito a acrescentar, muita expertise para os casos Sim, que vêm trabalhar, né, Sandra? Tem que ter alguma com vantagem ter cabelo branco, né, Constância? Ela vem junto com a experiência, né? Já sofreu em algumas outras. Dentro Tem da que ter alguma vantagem, né? Pois é, além de dar dinheiro para a indústria da beleza, tem que ter alguma vantagem. Mas é a faixa etária, entendeu? Independente da cor dos cabelos, são pessoas que estão assim, num momento de vida de renovação também, né? Não, e assim, às vezes a atividade profissional que eles têm, paralela, já é uma atividade profissional em que eles têm que atuar como negociadores, né? Então, estão relacionados aos nichos aí empresariais que vão ser focados nas competições, né? Acho que com certeza o aluno que tem outra experiência profissional sempre vai agregar, porque ele tem outros saberes, né? Ele tem outras experiências para agregar, para contar. Eu não sei se Constança queria complementar alguma coisa, porque daí, sim, eu pego o que eu escutei de vocês, né, para fazer aí um catch-up assim, e complementar, né, que complementar do meu ponto de vista, eu acho que tem esse lugar, né, da prática jurídica nos núcleos, em que você pode fomentar os alunos a isso, sem sombra de dúvida. É, eu acho que as outras competições também, eu queria chamar a atenção para os grupos, né, para os grupos de estudo que se formam nas faculdades para participar das competições, que às vezes não estão diretamente ligados ao trabalho no núcleo de prática jurídica, a um escritório modelo, etc., mas é só um grupo formado para estudar para as competições de mediação e de arbitragem.
Eu referendo isso que a Cris falou, o aluno participar destes grupos, seja de mediação, de arbitragem, ou empresa júnior, liga de direito empresarial, grupo de estudo de penal, essas atividades fora da grade normal, né, do tempo normal de sala de aula, fazem um aluno diferente. Primeiro que assim, que o aluno que está disposto a participar disso, ele já é um aluno diferente. Ele não é um aluno que está ali só porque ele quer um diploma, né? Ele é um aluno que quer aprender mais e que quer agarrar todas as oportunidades que ele tem. Então, acho que isso é um diferencial que a gente olha sim no currículo, depois no mercado profissional, porque ele demonstra, né? E muitos alunos dão esse feedback para a gente, né? Isso demonstra para o cara que está empregando o aluno que assim, esse é um aluno que gosta de estudar, que é capaz de entender o valor de dar mais do que o mínimo necessário para ser quem ele quer ser um dia, e isso é muito, muito interessante. Então, tem esse diferencial no currículo e depois nas relações. Esses grupos, como a Constança falou, durante as competições sobre as fases presenciais, práticas, né? Eles fazem muito networking, tanto com os colegas das outras equipes, como dentro das equipes, né, aprendem a trabalhar em grupo, a ter papéis diferentes e a trabalhar como um time, né? Quem está lá, de repente, fazendo o orador, ele está representando um grupo inteiro que fez outras partes do trabalho e você ganha, é o time que ganha, não é o fulano que ganha, né? E, e também tem um networking com os avaliadores, que são profissionais que estão no mercado e que muitas vezes se interessam por esses meninos, né, e essas meninas e puxam para o trabalho. A gente tem um exemplo muito bacana, uma pessoa que ganhou na figura, como mediador, uma das edições da competição da Camarb, e ela hoje é funcionária efetivada da Câmara de Mediação e Arbitragem, como mediadora, hein? Foi numa competição de mediação, não foi de arbitragem, não. E ela hoje trabalha como case manager, como funcionária da Câmara da FGV do Rio, né? Porque a professora Juliana Loz olhou, arregalou os olhos e falou assim: eu quero você para cá, né? Vem aqui, né? E ela trabalha online porque ela é da Paraíba, né? Se formou, tá se formando agora, acabou de apresentar TCC. Eu acompanho na rede, quer dizer, todos os professores acabam conhecendo esses alunos, entrando nas páginas, e você acaba formando aí uma rede grande de pessoas, de jovens, né, interessados no tema, e que estudam e que depois se tornam multiplicadores, porque eles também vão ser os próximos coaches e tudo mais. Eu gosto sempre de fomentar a participação desses alunos que estão nesses grupos de mediação a participar da competição da UIF, porque apesar dela não ser do time, todos eles podem participar juntos. Quer dizer, vocês estudam os casos juntos, mas depois cada um vai escrever o seu plano, é uma oportunidade de exercitar esse trabalho, e, para além disso, é uma oportunidade de tentar conseguir dinheiro para as equipes sempre estão uma carestia, né, de dinheiro para viajar, para participar, tem custo, tudo mais. Então, assim, isso pode vir a engordar o caixinha das equipes também, né? E acho que é um trabalho legal, né, entre eles, de todo mundo está fazendo, como é que eu vou fazer, como é que você vai fazer. Eu tenho estimulado esses meninos que estão nesses grupos de estudo, de estudar, além de se preparar para competições que têm a fase presencial, usem isso como um exercício. E daí eu chego num terceiro lugar, né? Hoje eu não estou exatamente num núcleo de prática jurídica, já estive lá, né? E não estou acompanhando um grupo de mediação, já estive lá, não estou mais, né? Mas hoje o meu contato é em sala de aula na parte teórica mesmo, que não é muito teórica, né?
é uma matéria extensionista, eu dou aula no IBMEC aqui em São Paulo, e então, assim, obrigatoriamente existe um estímulo à atividade prática dentro da sala de aula, e por meio de simulações, e a gente sabe que o ensino dos métodos autocompositivos ele tem muito prática, muita dinâmica, muito simulado e tudo mais. Mas eu gosto também de estimulá-los a produzir os documentos, né? Assim, eu acho que ensinar um aluno a fazer um plano de mediação, mais do que ensinar, né? Porque assim, a gente pode dar aula de mediação, explicando o que é mediação, dizendo como funciona, vai ser assim, 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 que é meio uma réplica do mini curso de mediação para ser mediador, mas nem todos os alunos têm o interesse em se tornar mediadores, né? E eu sempre eu gosto de dizer isso para os alunos: você, como advogado, você vai ter que lidar com mediação. E a advocacia hoje ela é cada vez mais o exercício da advocacia estratégica, em que em algumas fases vai passar sim por passar por essa fase consensual, mesmo que você seja um litigante. Então, às vezes você chega, o cliente chega com uma cláusula mediárbitro e você vai ter que fazer a mediação e você vai ter que pensar estrategicamente nessa mediação, né? Você não vai ser o mediador, mas você vai ser o acompanhante do seu cliente na mediação e você vai ter que estudar as táticas dessa negociação, vai ter que fazer um desenho das fraquezas, das suas fortalezas, né? Dos pontos que são interessantes, daqueles que são desafios para você. Qual é o seu Batna? Qual é o Batna do outro? Quais são os seus pontos fracos do seu Watchna? Quais são os do outro? Quais são esses cenários? Fazer esse desenho de cenários junto com o cliente, pôr isso no papel, né? Redigir um bom resumo do caso. Então, assim, o advogado vai ter que saber fazer isso. Então, preparar um plano de mediação já foi até tema de prova meu, sabe? Assim, bom, então, assim, eu já fiz isso, de pegar um caso antigo e colocar à prova. Olha, assim, então tem um caso assim, você, como advogado, como é que você estrutura a sua estratégia de negociador dentro de uma mediação, né? Quais vão ser? E daí, assim, para ajudar o aluno, né? Olha, então, produza um relatório desse caso, pense na estratégia do que você vai trazer, quais são as suas margens, quais são os seus cenários, qual é o seu SWOT, né? Que os alunos muitas vezes gostam de usar no plano, né? A análise SWOT, né? Para que o aluno trabalhe na prova, né, esse raciocínio estratégico e entender que esse trabalho ele vai acontecer em muitos momentos, mesmo quando ele vai estar numa arbitragem e ele sabe que existe a possibilidade de tentar fazer um acordo no meio de uma reunião. Bom, você tem que estar com esse raciocínio pensado, né? Então, acho que é uma oportunidade dos professores utilizarem esse trabalho, né, da redação do plano de mediação também para isso, para ensinar o aluno a ser um advogado que tem essas táticas, essas estratégias pensadas para o momento autocompositivo que hoje faz parte da lógica da política nacional, seja judicial, seja arbitral, né? Quer dizer assim, não importa se eu tenho um método heterocompositivo já estabelecido, ele vai ter uma fase autocompositiva e eu tenho que saber lidar com ela e eu tenho que saber tirar o melhor proveito dela para o meu cliente, né? Que às vezes é passar batido e às vezes não, às vezes é sentar e aproveitar e ser colaborativo, porque dali eu consigo tirar um resultado que pode ser melhor do que depois uma decisão. Daí, assim, eu fico pensando assim, nos nossos amigos que são professores e que não são exatamente mediadores, não estão acostumados com esse ambiente das competições, e como é que eu faço para, enquanto um professor dessas disciplinas, como é que eu faço para ser um professor que pode propiciar tudo isso para os alunos? Então, eu acho que é interessante saber assim,
todas as competições, não só a nossa, né? E aí um serviço de utilidade pública geral, as competições têm site, têm informação, tem uma rede de professores que participam, avaliadores que estão dispostos a trocar, a trazer informação, não só nós três, mas muita gente bacana. O ICFML está disposto a fazer isso dentro desse ambiente, que é o ambiente da mediação. Acho que se aproximar do ICFML e das práticas do ICFML pode ajudar muito os professores, mas mais do que isso, na competição da UIF, a gente tem o cuidado de, além de fazer esses webinários, a gente tem um material gigante disponível, não é isso, Isabela? Então, assim, a página do ICFML, a página da competição, da Writing Competition, dentro do site do ICFML, ela é muito bem nutrida, né? Não só de informações escritas, tem lá um botão em que você loga e acha o caso, e quais são os padrões de correção do caso para o julgamento. Mas, além disso, tem muitos webinários que foram produzidos nessas edições anteriores. Então, tem 4 momentos de preparação aí que foram todos recheados de webinários que estão lá gravados, né? Além da gravação que a gente tem dos relatos dos alunos vencedores, das alunas vencedoras, a gente tem muitos professores e avaliadores que nos anos anteriores já trouxeram tanta informação, como redigir um plano, o que você não pode fazer de errado, o que você tem que focar, né? Por exemplo, a informação importantíssima, mas é em inglês, como é que faz isso? Quer dizer, hoje a gente tem, o aluno não pode redigir o plano com inteligência artificial, mas ele pode usar, sim, os instrumentos da inteligência artificial para traduzir o caso para o português, trabalhar o caso e depois usar a tradução para produzir o documento em inglês. Né? Isto é possível. A gente sempre fala assim: a gente não é um comitê que vai julgar o inglês dos alunos. Tem que entregar em inglês, por quê, Sandra? Porque é uma competição internacional. A Einstein International Foundation estabelece isso como um padrão para todos os países competidores. Então, quem compete na Turquia também tem inglês, sabe? Mas você pode fazer isso em português e usar o Google Tradutor, usar um instrumento desses aí para fazer a tradução. Claro, o professor pode ajudar nisso, a fazer uma revisão, não vá fazer pelo seu aluno, mas pode acompanhar como um orientador, né? O professor é um grande orientador nisso tudo, né? Não é isso, Isabela? Exatamente. Eu não sei se tá dando para ouvir. Tá dando para ouvir? Tá. Eu botei aí, tá aparecendo para vocês o QR Code? Tá. Tá. Perfeito. Porque eu acho que é importante a gente deixar aí esse QR Code para quem tem interesse entrar no site. Lá tá tudo, todos os detalhes, o caso desse ano, todas as regras. E é isso, tá tudo bem explicadinho. E os antigos webinários também que vão ajudar vocês. E o e-mail, né, Isa? O e-mail pelo qual vocês podem obter informações ou pedir Eu vou para colocar aqui no, aham. conosco. Vou colocar no nosso chat para vocês também terem acesso, né? E eu acredito que até ali pelo site, se vocês entrarem em contato até pelo próprio CFML, vocês conseguem também obter informações. Eu vou colocar aqui no chat quem está aqui, mas quem não tiver aqui online, vocês podem entrar em contato pelo Instagram do CFML e também pelo e-mail central do CFML também, tá? Que está Deixa eu lá só na ver aqui. página, tá lá na página Tá da lá na competição página diretamente, exatamente. de contato. Uma coisa que é interessante é também que é, os professores que
que quiserem, a gente já fez isso em outras edições, que quiserem que a gente entre online em alguma aula de vocês para conversar com a turma, explicar a competição, a gente também está à disposição, ou eu, ou a Isabela, a gente pode entrar para ter uma conversa de 10, 15 minutos na sala de aula de vocês, para esclarecer dúvidas e esclarecer os aspectos gerais aí, os requisitos, o formato da competição, tá bom? Obrigada, Sandra. Eu queria só também, né, do ponto de vista tanto dos professores quanto dos alunos, mas e principalmente uma competição internacional, como é o caso, isso coloca também as universidades num pé de igualdade com as melhores universidades dentro e fora do Brasil. Quer dizer, isso no Brasil é uma quase novidade, não é mais uma novidade. Mas ainda tem pessoas, né, colegas nossos ou alunos que desconhecem que hoje existe um calendário robusto de projetos, de eventos na área de gestão de conflitos, mediação, arbitragem, os comitês, os dispute boards, etc. Então, isso é um mercado não só para nós, enquanto docentes e profissionais de informação, mas também para as universidades. Então, as universidades estão correndo atrás de oportunidades como essa, através de seus núcleos ou da inserção da disciplina, ou mais para se posicionar bem no mercado. Então, não é mais uma prerrogativa, porque nos Estados Unidos nós não estamos também importando uma cultura alienígena, nós estamos alinhados com a modernidade. O direito é a porta de entrada, vamos dizer assim, nesse mundo novo de oportunidade. Então, eu sempre ressalto isso, isso para nós no direito é um privilégio. Então, a nossa universidade, as nossas universidades que estão alinhadas com esse tipo de iniciativa precisam ser valorizadas, porque na sequência o diploma vai ficar valorizado também, É né? verdade. Então, não é só ir por ir para uma competição, nem para fazer história e para aprender, mas é para chancelar também o esforço institucional das, É, né? Então, um evento como esse não é um evento qualquer. O calendário hoje de competições, de concursos, enfim, de certames, né, de oportunidades, ele está crescendo. Né? O Rio aqui, além dessa oportunidade, tem os congressos de mediação e de arbitragem do CBMA, etc., apoiados pelo ICFML, ou seja, então, essa é a hora, né, é isso. de botar o foco também, né? E uma coisa que eu queria só chamar a atenção de uma coisa que a Cris falou no começo e que eu me lembrei agora de falar antes que a gente acabe, a vencedora do ano passado, isso é uma coisa interessante. A vencedora do ano passado, ela venceu na segunda vez que ela tentou, ela não ganhou de cara, né? Ela tentou um ano, ela não ganhou, mas ela falou, não, o que que eu fiz de errado da primeira vez? Eu vou fazer de novo. Assistiu todos, ela tem esse testemunho, né? Ela assistiu todos os webinários que estão lá no site para pegar todas as dicas, para entender como é que ela poderia dar conta melhor do trabalho e na segunda ela conseguiu, né? Então, acho que é interessante dizer assim, não é uma construção, né? Nós estamos num processo de aprendizado, é uma construção, então foi muito bacana esse caso aí do ano passado. Ela te dito, eu tentei o ano passado, não ganhei, mas dessa vez eu consegui. Isso mostra, né, como um aluno que o ano retrasado era uma aluna que estava num grupo de competição, de mediação, então já, né, é um aluno que está estudando sempre. Então, eu acho que assim, essa demonstração de que é um processo,
né? Vocês estão no momento de um processo de formação. A gente, como professor, a gente gosta tanto quando o aluno entende que é um processo, é um contínuo e que ele não é estanque, que a disciplina que termina esse semestre ela não pode, não precisa mais ser abandonada, porque isso é o que você vai fazer para a vida. Você não pode esquecer disso só porque você não vai mais ter prova disso. Você tem que agregar isso e ir crescendo em tudo, né? E colocando todas as peças aí na formação para formar no final um lindo quebra-cabeça, né? Cris. Maravilha. Não, era só isso mesmo que eu queria, né, trazer. Complementar é uma oportunidade excelente. Eu acho que a gente, né, como que está ali à frente, né, de uma turma, dos alunos, a gente também sempre tem que se desafiar, não só a conhecer coisas novas, mas também incentivá-los, né? Mostrar aí que a gente não teve isso na época de faculdade, eles têm e que é bacana participar, né? Então, sempre trazer esse estímulo aí também, tá? Eu vou pedir mil desculpas, mas eu preciso ir, que eu vou ter uma aula agora, tá bom? Mas Isso, deixo a aqui. gente termina agora mesmo, que 7h30 é o nosso objetivo é terminar exatamente em é, uma. mas deixo aqui meu super incentivo, né, para a gente Nada, Cris. Muito obrigada. conhecer mais e estimulá-los também, né, que é muito bacana ver eles depois usufruindo disso como um todo em várias vertentes, né, e se preparando aí também para o mercado. Tá? Muito obrigada pelo convite. Vai lá. Deixo aqui um super beijo para todo mundo. Obrigada, Tchau, Cris. tchau. Obrigada por ser Constança, por mandar seus alunos sempre também para competição. Isso aí. Com certeza. Tá. E o boca a Tchau. boca, né? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Então é isso, né? Não sei se Isabela quer complementar alguma coisa ou se alguém que está aqui que tem alguma pergunta para nos fazer. Eu ia sugerir isso, se alguém ainda eventualmente quiser algum tipo de esclarecimento, senão nós estamos aqui, mais uma vez, eu incluída, à disposição. Isso aí. Uhum. Botar o bloco na rua. Uhum. Queria saber como que faz para fazer a inscrição. O que é preciso? Quer responder, Isabela? Por favor. Tá. Sim, claro. Na verdade, a inscrição ela já é a submissão do plano, tá? Então, lá no site, naquele QR Code que eu deixei, e eu deixei também, eu acho que o link aqui no bate-papo, sim. Aí naquele link tem o formulário para submissão do plano, tá? Então, na verdade, você não precisa fazer uma pré-inscrição, uma prévia inscrição. É basicamente na data do prazo, que está marcado para o dia 15 de setembro, tá? Você submete ali o plano dentro do formulário, tá? Você vai, E é um aí, formato que você vai preencher e você vai fazer um upload do plano já pronto e um upload de um documento comprobatório de que você é um aluno de direito matriculado. Então, a carteirinha da faculdade, o seu comprovante de matrícula, um print do seu sistema, algo assim. Obrigada. Imagina. E qualquer dúvida, você manda um e-mail que a gente responde.